Não. Estão vendo a tela? Sim, Vem passar os sim, slides. Vem, né? Antes de começar, eu me lembrei que eu fiquei devendo uma coisa para vocês ontem, né? Com relação ao que me perguntaram sobre qual que é o piso hoje, né? Vocês estão vendo também essa tela, né? sim. Pronto. Olha, quanto que ganha um profissional de enfermagem, certo? Hoje, a categoria ela não possui um piso salarial determinado por lei ou por convenção coletiva, certo? E aí existe uma média salarial aqui no Brasil, que varia em torno de 3.092, uma média. Isso para enfermeiro, certo? E aí, no geral, aí vai variando, sabe? De estado para estado. Tem estado que paga 3, tem estado que paga 2, né? Tem estado que paga só 2, tem estado que paga 2.600, 2.500, até 3, mais ou menos, é uma média salarial de estado. São Paulo paga 3.102, Mato Grosso 3.087, já Pernambuco só paga em torno de 2.000 para enfermeiro, certo? E aí, no Rio Grande do Norte, por exemplo, para enfermeiro, em Natal, é uma média de 2.892, tendo como teto, ou seja, o máximo que o enfermeiro vai poder ganhar lá, por exemplo, varia em torno de 4.877, né, em torno de 3.168, tem essa variação, certo? Isso para enfermeiro. E aí tem outras médias salariais, né? Em Mossoró, por exemplo, um enfermeiro, para uma jornada de 35 horas, ele ganha em torno de 2.756, né? Já em Caiçara do Rio do Vento, ganha em torno de 3.500, né? A média salarial do enfermeiro. Um técnico de enfermagem em Natal ganha em torno de 1.064 reais, certo? E o teto vai no máximo a 1.626, isso em Natal. Deixa eu ver aqui, quem que oferece mais? Bom, aqui em Afonso Bezerra paga em torno de 1.848, João Câmara paga em torno de 1.549. Então, essas são as médias salariais que a gente tem hoje no mercado, certo? E para técnicos de enfermagem. E aí existe, como eu falei ontem, o projeto de lei, que é um grande sonho da enfermagem, né? Que é justamente fornecer um piso para todo o Brasil, para toda a enfermagem do Brasil, que seria os enfermeiros ganhar 7.315, né? O básico, técnicos 5.120 e auxiliares 3.657. Então, seria top para todo mundo. Né? Todo mundo ia ter um boom nos salários, merecidamente, é lógico, mas que ainda é uma tentativa, que ainda é um sonho, que a gente ainda está tentando correr atrás. Professora, Hoje não. Glenda falou que foi removida da sala e não está conseguindo voltar mais não. E agora? Olisete. Veja se. Peça ela para tentar entrar agora, para ver se aparece para mim. Dá certo. Pronto. Permiti de novo ela, certo? Pronto, então a dúvida que vocês tinham referente ao piso salarial é que, ontem a gente conversou, né, não existe um piso fixado, né, atualmente. Existe essa variação nos valores, né, de enfermeiro até 3.000, de 2 a 3.000, e de técnico de 1.000 até 1.500, 1.800 no máximo, certo? E aí, com a aprovação, se viesse aprovado o projeto de lei, os técnicos passariam a ganhar 5.120, né? Que já é uma quantia boa, né? Dava para fazer um pezinho Professora, bom. Diga não, aí. não sei se a senhora viu, mas o pessoal da enfermagem estão tentando aprovação para ser votado no Senado agora. É justamente esse projeto de lei que eu estou comentando, esse daqui, ó, dos salários, certo? É o Uhum. projeto de lei para fixar o salário base da enfermagem. E aí, o projeto de lei, ele manda, ele tem lá determinado que seria, se for aprovado, aí seria esses valores aqui, para enfermeiro, técnicos e auxiliares. Pronto, e aí, nada demais, vamos começar a aula.
Então, hoje é a nossa aula 2, né, com relação à matéria de ética, legislação profissional e bioética. E hoje nós começaremos a estudar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Não sei se vocês já viram, mas eu deixei disponível para vocês lá no grupo, que também está disponível na instituição, eu já mandei para o e-mail deles, o novo Código de Ética de Enfermagem. E aí é muito importante que vocês leiam, olhem, estudem. A gente vai ver aqui na aula, mas não vai ver ele de forma completa, né? A gente pode até tentar complementar ele na quinta aula, certo? Que é a aula de revisão. Aqui eu trago mais algo sucinto para vocês e aqueles que são mais importantes, aqueles artigos mais importantes, certo? Mas eu deixo disponível para vocês o Código de Ética na íntegra, certo? Então, olha, a resolução COFEN 564 de 2017 é justamente a resolução que vai aprovar o novo Código de Ética dos profissionais de enfermagem, tá? Foi aprovado em 2017. E aí eu deixo aqui o site do COFEN para vocês, se quiserem acessar o site, mas aí eu já disponibilizei para vocês o arquivo na íntegra, certo? E este código, ele se aplica, o código de enfermagem, né, se aplica a enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, obstetrizes e parteiras, bem como os atendentes de enfermagem, se assim ainda existir atuando. Aí, o que é que eles consideraram quando eles resolveram reformular o Código de Ética, né? Montar esse novo Código de Ética? Então, eles consideraram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948. Eles consideraram a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que a gente, inclusive, vai ter a quarta aula falando sobre bioética. Eles consideraram também a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Consideraram a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Consideraram a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que fala sobre o Estatuto do Idoso. Consideraram a Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Considera também a Lei 8.080, né, de setembro de 1990, que fala sobre as funções de promoção, proteção e recuperação da saúde, além da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes. Então, para se construir, para se atualizar esse Código de Ética da enfermagem, não surgiu do nada, né? Eles consideraram, eles estudaram, eles viram muitos outros aspectos da sociedade para que se fosse construído, para que se fosse atualizado o novo Código de Ética da enfermagem, tá? Então, desde direitos humanos até a Lei Maria da Penha, questão de criança e adolescente, idosos, pessoas com transtornos mentais, então, tudo isso foi levado em conta na hora de estar fazendo essa construção, essa atualização do Código de Ética. Vamos ver aqui se entrou alguém mais zoadinhos. Pronto, então aqui são os capítulos, tá? No novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é chamado de CEP. Ele é subdividido em 5 capítulos, tá? O capítulo 1, que fala sobre os direitos dos profissionais de enfermagem. O capítulo 2, que fala sobre os deveres. O capítulo 3, que fala sobre as proibições. O capítulo 4 fala sobre as infrações e as penalidades. E o capítulo 5, que fala sobre a aplicação dessas penalidades. Como é que vai ser aplicado, como é que se gradua, certo? Então, tudo isso vem especificado no novo Código de Ética, passo a passo, como é que funciona, certo? O que está disponível para vocês, que eu já coloquei lá no grupo. Então, a gente começa pelo capítulo dos direitos, certo? Então, no artigo 1º, vem dizendo que
É direito do profissional de enfermagem exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica, ambiental, com autonomia, e é direito desse profissional ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos, certo? Então, é um direito nosso, enquanto profissional de enfermagem, exercer a enfermagem de forma livre, com segurança na hora de fazer os procedimentos, né? Segurança técnica, científica, ambiental, ter autonomia dentro do nosso campo de trabalho e também ser tratado sem nenhum tipo de discriminação, seja ela de qualquer natureza for, né? Seja por gênero, né? Seja por cor, né? Seja por que motivo for. Se a gente está naquele momento enquanto profissional de enfermagem, então nós temos o direito de ser tratado de forma digna, né? Sem nenhum tipo de discriminação, seja ela de qualquer natureza. Então, o direito nosso exercer a enfermagem dessa forma, né? Livre, com segurança técnica e científica, autônoma, certo? E acordo sempre com os princípios legais, é lógico. No artigo, alguma dúvida? Se for tendo dúvida, vocês vão me interrompendo, certo? Artigo 2º. É direito do profissional de enfermagem exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos, de danos, de violências físicas e psicológicas à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem. Então, teve um caso recentemente, se não me engano foi em Mossoró, que tinha um profissional de enfermagem que estava fazendo atendimento, e não sei exatamente por qual motivo, um paciente agrediu esse profissional de enfermagem, certo? E aí ele, acho que foi um esfigmo de pé. Aí esse profissional, ele teve lesões torácicas e precisou passar por cirurgia, certo? Então, é um direito nosso exercer a nossa profissão, livre de riscos, de danos, de violência, embora seja um direito. Infelizmente, esse direito nem sempre ele é respeitado, né, gente? Não é o primeiro caso, né, que acontece. Isso existe já, vários casos já ocorreram. É um direito nosso, segundo o Código de Ética, exercer a nossa profissão livre desses riscos, livre desses danos. No entanto, isso nem sempre acontece. E aí é onde entra o COREM, né, que vai investigar, que vai processar quem precisar ser processado, enfim. E aí, como o artigo 2º fala, a gente tem o direito, né? Não é um dever, é um direito de exercer a nossa atividade livre de riscos, livre de danos, de violências físicas em nosso local de trabalho. Ainda nos direitos, né? Nós temos o artigo 6º, que fala sobre aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais, que dão sustentação à prática profissional. Então, é frisado essa partezinha aqui embaixo, por quê? Porque lá em deveres, no artigo 55, também fala sobre isso, né? Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais. Porém, lá em direitos, fala que esse aprimorar conhecimentos seria com relação em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Enquanto que no direito fala que quando esse aprimorar conhecimentos vem com relação a dar sustentação à prática profissional. Então, um instante. Pronto, então, como eu estava falando, né? Professora, dá para repetir, por favor? Vou repetir novamente, sem problemas. A gente está falando ainda na parte de direitos, certo? A gente vem falando no artigo 6º, que um dos direitos é que é direito do profissional de enfermagem aprimorar os seus conhecimentos, certo? Sejam eles técnicos, científicos, políticos, socioeducativos, históricos, culturais, estudar para melhorar,
né, fazer cursos, enfim, se aprimorar enquanto profissional para dar sustentação à sua prática enquanto profissional, né? Para que você melhore, para que você esteja sempre atualizado com relação à sua profissão. Isso é um direito seu. Mas isso passa a ser um dever quando, que tem lá no artigo 55 com relação aos deveres. Aqui eu estou colocando lado a lado justamente para que vocês não confundam, certo? Então, no artigo 55, ele é essa mesma estrutura, né, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos, culturais, ela vem dessa mesma forma, só que ela vem como um dever. Tem que ser feito. Só que de que forma? Já não é mais para sua sustentação profissional, de prática profissional, e sim em benefício da pessoa, família, da coletividade, certo? E do desenvolvimento da profissão. Então, tem coisas que você precisa estar atualizado, precisa saber, porque se você não fizer tal procedimento, ou deixar de fazer, fizer ou deixar de fazer tal procedimento, e afetar a pessoa, a família ou a coletividade, você será punido por isso, porque era um dever seu e você não fez. Certo? Professora, tem uma pessoa pedindo para aceitar. Ok, professora, entendi. Obrigada. Entendeu? Pronto. Então, é um direito quando esse aprimorar conhecimentos for relacionado a dar sustentação à sua prática profissional, em benefício próprio, vamos assim dizer, né? Que você precisa se atualizar, você precisa ter um conhecimento técnico mais aprimorado, mais avançado, né? Então, quando for relacionado a você, a sua prática profissional, né, para que melhorias enquanto a você, enquanto profissional, é um direito. Você tem direito de fazer cursos, de se atualizar, né? Mas aí, quando atingir pessoas, quando atingir a coletividade, deixa de ser um direito e passa a ser um dever. Você precisa se atualizar, você precisa estudar tal assunto, né? Entender que tal diretriz, tal assunto, tal conduta, tal administração de medicamento, ela mudou, e para que não ocorra danos à pessoa, à família ou à coletividade, você precisa se aprimorar. Certo? Então, não deixa de ser um direito e passa a ser um dever quando atinge família, pessoa e coletividade. Certo? Então, existe essa diferença. Quando vier questões sobre, seja na prova, seja nas atividades, seja em prova de concurso, vocês se lembrem. É um direito quando for em benefício próprio, para a sustentação da sua prática profissional. Você tem direito a isso. Mas quando atingir família, pessoa, coletividade, né, então deixa de ser um direito e passa a ser um dever. Direitos ainda, né? Artigo 8, artigo 8º, requerer ao Corém de forma fundamentada medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Então, como muitas vezes nós somos ofendidos no nosso trabalho, né? Seja por nossa cor, porque acha que o trabalho não está sendo feito de forma otimizada, ou porque nos agride de forma física, faz pressão psicológica. Então, se por algum motivo eu entender que eu sofri uma ofensa dentro do meu exercício profissional, né, que atinge a minha profissão, eu tenho o direito de requerer ao Corém, né, que é o órgão regional por estado, né, medidas cabíveis para desagravo público, né, enquanto profissional. Lógico que sempre de forma fundamentada, não adianta eu apenas ir lá e dizer que quero. Eu tenho que fundamentar no meu direito, né? E o que aconteceu, por que eu quero esse desagravo, baseado em que eu quero isso, certo? Mas temos o direito de requerer ao Corém esse desagravo público. Artigo 11 dos direitos. Formar e participar da comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares da instituição em que trabalha. Então, é um direito nosso, enquanto profissional de enfermagem, né, participar de comissão. Né? Não é obrigatório, mas se quiser, é possível,
né, participar de comissão de ética de enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares nas instituições, né? Interdisciplinar no sentido de que existem vários profissionais, né, de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, dentistas, né, outras áreas, né, são comissões interdisciplinares. Então, tanto de comissão de ética quanto de comissão interdisciplinar, é um direito, a gente pode, né, se a gente quiser participar. Artigo 12. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenham conhecimento em razão de seu exercício profissional. Então, muitas vezes acontece de você, por seu trabalho, ter algumas informações que são confidenciais, né? Às vezes a pessoa que está lá, por exemplo, um adolescente que está grávida, que não quer que os pais saibam, né? Então, avalia a situação, né? Se for necessário realmente dizer, diz, já você avalia por quê? Porque pode ser que aquela adolescente, ela esteja passando por outros problemas, porque vai ser mais fácil para ela ter o apoio da família, certo? Ou essa adolescente quer, por exemplo, fazer o aborto, né? Então, tudo isso é avaliado. Por exemplo, se chega uma pessoa que é um criminoso, né, que revela algum tipo de crime para você, que diz que foi ele que matou fulano de tal aqui na cidade, certo? E aí depois a polícia vem, requer de forma judicial que você fale, que você diga, porque você sabe, você teve contato com aquele paciente. No entanto, o Código de Ética de Enfermagem, ele fala que é direito nosso abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha esse conhecimento em razão do seu exercício profissional. Porque às vezes a pessoa fica intimidada, a pessoa tem medo, né, da pessoa vir e fazer algum tipo de, enfim, de atentar contra a sua vida, né, ou às vezes a pessoa realmente não quer, não acha necessário passar essa informação adiante. Então é um direito nosso nos abster, né, de revelar uma informação que seja confidencial, certo? E que tenha sido obtida por meio do seu trabalho enquanto enfermagem, enquanto profissional de enfermagem. Certo? Artigo 14. Aplicar o processo de enfermagem enquanto instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e à coletividade, certo? Então, o processo de enfermagem é a SAI, né, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. E aí, a SAI, ela vem trazendo para a gente como fazer tudo isso, né? Então, esse processo de atendimento, de prestação de serviço, de cuidados ao paciente, certo? Então, o processo, é um direito nosso aplicar a SAI, aplicar esse processo de enfermagem enquanto instrumento metodológico, né? Para quê? Para que a gente possa planejar ações para aqueles pacientes, que a gente possa implementar essas ações com aquelas pessoas, até também avaliar, né, essas pessoas, documentar, é um direito nosso documentar, né? Colocar lá no prontuário do paciente quando ele chegou, a hora que ele chegou, como ele estava, o que ele está tomando, quais os procedimentos foram feitos, quais deixaram de ser feitos. Então, documentar tudo isso, né, referente ao cuidado à pessoa, família e coletividade, aplicando o processo de enfermagem, tá? Então, isso é um direito. Aplicar esse processo é um direito. E aí a gente precisa tomar cuidado, como a gente viu lá do artigo 6 e do artigo 55, para não confundir. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 37 do nosso Código de Ética, é um dever do profissional de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem, certo? Em consonância com sua competência legal. Então, é um direito, né, de acordo com o artigo 14, mas também é um dever, de acordo com o artigo 37, certo? Então, é um direito nosso utilizar os instrumentos para poder planejar, implementar e avaliar, mas também é um dever. A gente não só pode, como a gente deve documentar as etapas do processo de enfermagem, certo? Justamente para que se tenha no prontuário do paciente uma informação fidedigna, né? Então, quem é aquele paciente,
o que está sendo realizado naquele paciente, quando foi realizado, se teve algum tipo de intercorrência, de onde esse paciente veio. Então, é documentar todas as etapas do processo de enfermagem. Tanto é um direito fazer, a gente pode fazer, como é um dever, tá? A gente deve fazer. Artigo 19. Utilizar-se de veículos é um direito, comunicação, mídias sociais e meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar cursos, palestras, conferências sobre assuntos de sua competência e ou divulgar eventos com finalidade educativa e de interesse social. Veja que aqui isso está sendo colocado como um direito, certo? A gente pode conceder entrevista, a gente pode ministrar cursos, podemos ministrar palestras, participar de conferências, né? Utilizar as mídias sociais para divulgar eventos com finalidade educativa, de interesse social, usar os meios eletrônicos, a gente pode, certo? Mas lá na frente a gente também vai ver que a gente pode estar se negando a ter a nossa imagem exposta sem que a gente queira, certo? Então, é um direito nosso utilizar-se de veículos de comunicação, de mídias sociais, a gente pode fazer isso. Tendo também aquele cuidado de não postar nada que venha a ferir os direitos do outro, né? Dos pacientes, por exemplo, né? Então, tem alguns profissionais que tiram fotos e postam sem a autorização dos pacientes. Tirar foto de paciente no leito, tirar foto de paciente despido e vai postando, né? Então, isso não é correto, tá? E isso vai gerar uma penalidade. É direito seu se utilizar de veículos, de mídias, de meios eletrônicos, para quê? Para conceder entrevista, ministrar curso, palestra, coisas que são, como é que eu posso dizer? Enfim, que são de finalidade sua. Né? São de uso próprio, né? Para finalidade individual. Isso, com relação à sua profissão, mas para divulgar, para ministrar, para melhorias, né? Para estudo, enfim, com finalidade educativa e social, certo? Aí também é direito nosso, como eu tinha falado anteriormente, no artigo 21, negar-se-á ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Então, se eu estou lá, enquanto profissional de enfermagem, fazendo tal procedimento, administrando a medicação, dando um banho no leito, enfim, fazendo os meus procedimentos de rotina, eu posso me negar a ser filmado, a ser fotografado, né? Se eu não quiser, a pessoa, ou seja lá quem for, não pode expor a minha imagem, certo? Se, enquanto profissional de enfermagem, você não quiser. Então, é direito seu, de acordo com o artigo 21, se negar a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais, tá? Então, você pode utilizar os meios de mídia, você pode participar de conferências, como a gente viu, dar palestras, enfim, utilizar os meios de mídia social, né, em benefício próprio, certo? Mas, se você não quiser, certo? Você pode se negar a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais, desde que dentro do seu exercício profissional, que é aonde o Código de Ética vai estar lhe amparando, certo? E aí a gente entra nos deveres. Eu lembro a vocês que deem uma olhada no Código de Ética na íntegra, no documento que eu deixei para vocês, certo? Não se prendam apenas à aula nos slides. Capítulo 2 dos deveres. Artigo 30. É um dever, passa a ser dever, não é mais um direito, não é mais uma escolha minha, certo? É profissional de enfermagem, tem que fazer, é dever, certo? Artigo 30. Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do sistema COFEN-COREM, né? Conselhos Regionais de Enfermagem.
Então, se chegar para você, enquanto profissional de enfermagem, uma notificação, uma convocação, uma intimação, que seja do COFEN ou do COREM, e ele lhe deu um prazo para você ir lá, então tem que cumprir no prazo. Não cumpriu no prazo, recebe algum tipo de penalidade, paga uma multa, recebe censura, pode ser cassado. Isso a gente vai ver mais na frente o que gera essas penalidades. Porém, descumprir um dever gera uma penalidade, certo? Então, cumprir no prazo estabelecido, determinação, notificação, citação, convocação, intimação desse sistema COFEN, COREM. Artigo 35. Apor nome completo, certo? E ou nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rúbrica nos documentos quando do exercício profissional, certo? Então, é dever enquanto profissional de enfermagem. Sempre que fizer algum tipo de procedimento e precisar registrar que foi você que fez, coloca nome completo ou o nome social, né, que se utiliza atualmente, algumas pessoas. Ambos, desde que seja de forma legível, né, tem que estar de forma legível, e o número da categoria ou da inscrição do Conselho Regional de Enfermagem. Quando a gente se inscreve no COREM, a gente recebe a carteirinha com o número da inscrição, certo? Então, fez algum tipo de procedimento, coloca lá, fulana de tal, técnico ou enfermeiro, e o número da inscrição no Conselho Regional de Enfermagem. Porque se acontecer qualquer coisa com aquele paciente, vai olhar, né, o prontuário e vai saber quem fez tal procedimento, certo? E aí é importante ter a assinatura ou a rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. E aí vem uma parte importante que mudou com relação ao novo Código de Ética. O que acontece? O carimbo, que antes era obrigatório, passa a ser facultado, né? Facultativo. O uso do carimbo com o nome completo, número e categoria de inscrição no COREM, devendo constar a assinatura ou rúbrica do profissional. Então, o que acontece? Pode colocar o carimbo, né? Pode. Não é mais exigido, mas pode. Okay. No carimbo já é mais prático. Vem o seu nome, a categoria que você participa, né? Se é enfermeiro, técnico, auxiliar, e o número da sua inscrição, certo? É mais fácil. Só que se você usar o carimbo, você ainda precisa rubricar, certo? Se não usar o carimbo, assina e coloca, mas tem que assinar e colocar a categoria e o número de inscrição, certo? Tudo à mão. Se não quiser escrever à mão, usa o carimbo, mas precisa fazer a rúbrica em cima do carimbo, certo? O carimbo é facultado, mas se é utilizado junto com a rúbrica. Quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deverá ser certificada conforme a legislação vigente. Então, existem alguns lugares muito tops, avançados, que já usam o prontuário eletrônico, ou seja, o prontuário no computador, o prontuário digital, eletrônico, né? E aí, existe uma assinatura eletrônica para cada profissional, o que ainda não é o nosso caso por aqui, certo? A gente vem utilizando mesmo o prontuário de papel, onde a gente ou faz a assinatura normal, né, escrita, ou carimbada com a rúbrica, certo? Essa parte é aquela que coloca no sistema, é que você está falando? O quê? No sistema, porque aqui onde eu moro, eles, tipo, agora não, porque eles voltaram no papel, mas só que eles colocavam no sistema, tipo, o número do cartão do SUS, entendeu? Tudo isso vai para o sistema. A assinatura do profissional, não é assim, professor? Isso, é a assinatura do profissional que realizou o procedimento, certo? É o mesmo prontuário de papel, só que de formato eletrônico. Então, não tem como escrever na parte digital, certo? Então, se cria uma assinatura e cada profissional tem uma assinatura diferente, certo? Com o nome, o número, certo? É uma assinatura eletrônica para cada profissional. Mas no seu geral, a gente ainda utiliza os prontuários de papel. Com relação a isso que ela falou, não sei se é com relação à sala de vacina,
Aqui na sala de vacina de Açu, eles já utilizam essa questão do cadastro, né, das pessoas utilizando o cartão do SUS, já para quando precisar novamente, não precisar utilizar o papel, certo? Mas aqui no caso a gente está falando de prontuário. Aqui onde eu moro em Potiguar tá para ser implantado o prontuário eletrônico. Que já ajuda, é muito bom, né? Porque aí não precisa ter aquele acúmulo de papel nas pranchetas, né? A gente consegue acessar de forma mais rápida os prontuários dos pacientes. É bem melhor, mas ainda está sendo implantado de forma bem devagar. Tomara que seja implantado bem, logo. bem Porque mais para quem prático para trabalha mim no arquivo trabalhar. é uma desgraça. Viu? É horrível. Já passei pelo arquivo também. Eu passo todo dia, arquivo e farmácia, os dois juntos, uma lapada só. Valesca, deixa disso, Valesca. Tá aí. Eu ia até falar com tu, neguinho, só você para aguentar os papéis lá da UPA. É só 400 folhas todo dia. A professora começar a terminar a aula, por favor. Deixa eu ver aqui. Quem que é neguinho? Acho que é Daniel, não? Aldeci. É o Desi. É Aldeci, né? Eu lembro de você. Mais conhecido como Neguinho do Camarão. Sim, vamos lá, pera. Continuando a aula, né? Então, no artigo 38, ainda dos deveres, né? É dever prestar informações escritas e ou verbais completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência, da assistência e segurança do paciente. Então, é muito importante que realizou um procedimento no paciente, registre. Por quê? Porque às vezes são muitos pacientes, dependendo do setor que você trabalha, né? Se for um pronto-socorro, deixar para botar depois, você acaba se esquecendo, não sabe mais quem era, a dosagem da medicação que foi feita, que procedimento foi feito. Então, o recomendado terminou de fazer o procedimento, os outros esperam. Registre aquilo que foi feito de forma mais completa e fidedigna que puder. Né? Porque se deixar para botar depois, talvez as informações você não lembre de tudo, né? Já não seja algo tão fidedigno como seria se assim que terminar o procedimento registrar, certo? Justamente porque que precisa ter esse registro, né? Para que os próximos profissionais deem continuidade à assistência se for necessária. Por exemplo, num setor como clínica médica, que os pacientes passam há algum tempo, né? Agora a gente tem o CI, o TI. Então, a gente precisa que exista uma continuidade na assistência daquele paciente. O meu plantão é de 12, de 24 horas, de 48 horas, só que depois disso eu vou embora, certo? Então, o próximo profissional que vier precisa saber que aquele paciente já tomou a medicação daquele horário, precisa saber que ele ainda não tomou, por algum motivo acabou atrasando, enfim, que precisa ser realizado, já que não foi realizado ainda. Então, é justamente prestar as informações de forma completa, não deixar de informar nada, né? Fez o HGT do paciente, deu alterado e foi lá e corrigiu, né, com a insulina. Só que eu não anotei. Aí o próximo colega que vier vai ver apenas a anotação do HGT e não vai ver que eu já tinha feito a correção da glicemia do paciente. Vai lá e administra novamente a insulina, gerando assim um efeito rebote, né? Enquanto que a glicemia estava muito alta, agora vai estar muito baixa, que também traz danos ao paciente. Então, é um dever nosso, enquanto profissional de enfermagem, prestar informações completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência, certo? Então, fez o procedimento, coloca lá. Certo? Você não vai ter como passar o mês inteiro acompanhando aquele paciente o tempo que ele estiver lá. Então, coloque para que o próximo profissional consiga dar continuidade à assistência. Então, veja que isso é um dever, tá? Então, você não pode escolher colocar ou não. Tem que manter as informações completas nos prontuários dos pacientes. Artigo 46. Recusar-se a executar a prescrição, seja ela de enfermagem ou médica, na qual não constem assinatura e número do registro do profissional prescritor,
certo? Então, não pode, né, é um dever, não é nem um direito, é um dever nosso se recusar, se por algum acaso receber uma prescrição para ser feita, e nessa prescrição não tiver carimbo de quem prescreveu, não tiver assinatura, não tiver registro, não tiver nada. Tá só lá a prescrição e a pessoa disse para você de boca, ó, tá aí a prescrição, é só fazer. Certo? Então, não pode. Isso não deve acontecer. E você pode se negar a fazer. Oi? Gabriel tá pedindo para aceitar ele, porque ele saiu e entrou com outra conta. Gabriel teve. Então é um dever nosso, a gente deve se recusar, não é a gente pode, a gente deve se recusar se por algum acaso a gente pegar uma prescrição que vier sem o carimbo, né? Ou então pega, vai lá, fulano de tal, tá sem seu carimbo, assinar aqui, certo? Antes de eu fazer. Porém, como toda regra, existe uma exceção, certo? Então, existe uma exceção para essa situação. Qual é? Situação de urgência e emergência, né? Que aí existe a prescrição por telefone ou a prescrição falada, porque se você não fizer naquela hora, o paciente morre, tá? Por exemplo, na hora de fazer uma intubação de urgência, certo? Então, não tem como o médico prescrever as medicações naquela hora. Então, ele vai dizendo e a gente vai fazendo as medicações, preparando e administrando. Quando termina o procedimento, que está tudo mais calmo, ele vai lá e prescreve. Se ele se esquecer, relembra ele e prescreve para poder registrar no prontuário dos pacientes e vocês ficarem resguardados, tá? Mas em situação de urgência e emergência, não se pode recusar a executar uma prescrição porque não existe o carimbo, né, do profissional. Então, pode se recusar nas demais situações, mas em situações de urgência e emergência, não se pode. O profissional de enfermagem deverá, isso ainda com relação ao artigo 46, certo? Aí nós temos os incisos. No artigo 46, inciso 1, o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica, em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional e registrar isso em prontuário. Certo? Então, você recebeu uma prescrição, no PS, por exemplo, isso é muito comum, principalmente, que é algo muito rápido, né? Passa pelo médico, traz a prescrição, a pessoa vai lá e faz. Então, existem alguns abençoados, né, que têm o costume de escrever linhas. Então, não tem como eu adivinhar o que é que está escrito ali, certo? Não existe isso. Às vezes, tem umas pessoas mais antigas que desvendam, né? Já é acostumado com um profissional e, de alguma forma, desvenda o que está lá, mas nem sempre a gente entende. Então, na dúvida, volte lá e pergunte. Não estou entendendo isso daqui. Que medicação é essa? Né? Em qual é a via? Qual é a quantidade, né, que está prescrita aqui? Eu não estou entendendo. Tem como você me esclarecer? Certo? Então, é importante que retorne ao profissional prescritor e esclareça a dúvida antes de fazer a prescrição, certo? E aí, de toda forma, registre em prontuário. Olha, foi voltado ao profissional tal por ilegibilidade na prescrição, no entanto, o mesmo esclareceu as dúvidas, enfim, registrar o que aconteceu em prontuário. Inciso 2º, é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência, emergência e regulação, conforme a resolução vigente. Então, como a gente já viu, existe a exceção à regra, né? Então, a gente não pode cumprir prescrição à distância. Porém, né, como o caso do SAMU, em caso de urgência e emergência, se faz se cumpre essas prescrições à distância porque é uma situação de urgência e emergência, né? Então, nessas situações, pode. Fora isso, não se faz prescrição à distância. Artigo 48. Prestar assistência de enfermagem é dever, certo? Prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa no processo de nascer, viver, morrer e luto. Então, a gente precisa prestar assistência de enfermagem durante todo o processo da pessoa, o processo de vida da pessoa, certo? Desde o nascimento até o luto, tá?
o morrer de luto. O morrer, por exemplo, existem pacientes que já não têm mais o que fazer. O paciente está lá, na unidade hospitalar, ou enfim, na unidade de saúde, esperando a hora de ir, né? Então, são apenas cuidados paliativos, certo? Mas que precisam ser realizados. Então, se a pessoa está lá, ela vai ter o melhor que ela puder ter dentro do que é possível, dentro do que está prescrito para ela, certo? Então, se ela não tem mais se ela não tem mais perspectiva de vida, mas o tempo de vida que ela tiver, ela vai ter com o máximo de qualidade possível, certo? Então, é o dever nosso prestar assistência de enfermagem de forma de qualidade, né? E independente de qual seja a faixa etária, por exemplo, da pessoa. Seja um bebê, seja um adulto, um adolescente, uma criança, um idoso, uma pessoa em estado terminal, inclusive no período de luto, né? Com relação à família. A gente precisa ter essa sensibilidade com relação à família, né? Então, prestar assistência de enfermagem, inclusive à família, né? Enquanto estiver lá, né? Ou informar a morte, entender que aquelas pessoas elas vão sentir que aquela pessoa, ao saber que aquela pessoa faleceu, né? Porque era uma pessoa que ela amava, era um ente querido muito próximo, era um pai, era uma mãe, né? Então, a gente precisa prestar assistência de enfermagem, não apenas enquanto a pessoa está viva, né? Inclusive quando a pessoa morre e a parte do luto, né? A gente vai ver em outros artigos que a gente precisa preservar esse paciente, inclusive pós-morte, né? Parágrafo único. Nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, psicossocial, espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Então, como eu falei, né, mesmo que a pessoa não tenha mais perspectivas de vida, né, ainda assim é prestado cuidados paliativos a essa pessoa, porque ela ainda está viva, ela ainda é uma pessoa, ela precisa ter respeito, ela precisa ter dignidade, sua dignidade respeitada e preservada. Então, enquanto ela estiver lá, né, ela vai ter o melhor possível com relação à assistência de enfermagem, certo? Então, os cuidados paliativos, eles devem ser feitos, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai ter melhora, mesmo sabendo que aquela pessoa não vai sair mais dali com vida, certo? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e entender que isso é um dever, isso não é uma opção, a gente precisa fazer isso, enquanto profissional de enfermagem. E aí, a gente tem as nossas referências, certo? Quem precisar. Aqui eu deixo a resolução do COFEN, certo? 564, que é com relação ao novo Código de Ética, que vocês podem estar acessando pela internet, mas eu já deixei disponível para vocês. E também nós temos o Manual de Enfermagem para Concursos, que boa parte disso foi tirado, né, do Manual de Rômulo Passos, certo? E aí, antes de ser um excelente profissional, seja um excelente ser humano. Então, o profissional de enfermagem, ele precisa ser, além de um bom ser humano, de um bom profissional, um bom ser humano. Não adianta ser um ótimo profissional, mas não ter a sensibilidade de entender o outro, né? De entender que pessoas passam por dificuldades, inclusive psicológicas, né? Por exemplo, nesse período... Oi, Érica? Esses casos acontecem muito no hospital, de uma pessoa chegar assim, né, bem doente, e a pessoa não entendeu o lado dela, se estressar, porque tem enfermeiro que é estressado, viu? Que Deus me livre. Isso, exatamente. Então, lá na UCI do regional que é onde eu trabalho, né, eu entrei muito em contato com essa questão, porque a gente vê que os pacientes, eles ficam isolados, né? Eles não podem receber visita de familiar, eles não podem ficar com o celular, eles não podem ter nada, eles estão isolados, certo? Então, a gente sente muito a necessidade deles de ter alguém para conversar, de ter alguém do lado, né? De só estar ali com eles sentem falta de ter notícia da família, de estar com o pessoal da família. Eles sentem essa necessidade de ter alguém. Então, é importante que, enquanto profissional de saúde, vocês tenham essa sensibilidade também, né? Assim como, não só profissional de saúde, como um ser humano mesmo.
de entender que aquela outra pessoa tá ali, ela tinha uma vida, né? Ela vivia constantemente no celular, ela saía para trabalhar, ela à noite conversava com o pessoal na calçada, então tudo isso faz falta, né? Então é importante que exista essa sensibilidade enquanto profissional, que a gente entenda também o lado do outro, certo? Você que é acompanhante, você sente, imagina quem está deitado em cima de uma cama precisando de ajuda, né? Imagine quando nem acompanhante pode ter, que a pessoa está lá sozinha. Né? Então, só tem a Exatamente. equipe. Então, se a equipe não puder oferecer também esse serviço, né? Quando minha avó teve que amputar a perna, que eu fiquei lá com ela, eu fui, mas eu fiquei muito aperreada do juízo, muito mesmo, porque só Deus, viu, sabe a situação que aquele povo passa ali dentro daquele Tarcísio Maia, professor, só Deus. Não só lá, assim, em outras instituições também, é porque lá a demanda é muito grande. A demanda é muito grande e aí acaba que fica, né? Aquelas filas enormes, aqueles processos que todo mundo conhece. Enfim, mas aí é importante, e por mais que eu veja os profissionais fazendo coisas erradas ou sendo, como é que eu posso dizer? Não sendo pessoas legais, né? Sendo pessoas que maltratam os demais. Mas eu, enquanto profissional, enquanto pessoa, vou oferecer o melhor que eu tiver para dar para aqueles pacientes, certo? Uma vez eu tava de acompanhando com minha tia, aí chegou uma enfermeira, eu acho que era estagiária. Aí falou assim, hoje eu vou ficar com tal, com tal, com tal. Aí passou uma hora, ela voltou toda estressada, sem ver de quê, dizendo que a outra menina tinha errado a medicação de uma mulher que ela estava passando muito mal por um procedimento dentário que deu errado, sendo que ninguém foi lá e ela botando a culpa no outro. Achei muito errado. O povo começou a brigar dentro do quarto. Tem muita gente que diz assim, enfermagem por amor. Por amor a quem? A ninguém, né? Nem ao próximo. Imagina ela, nem amor a nada. É só pelo dinheiro mesmo. Porque uma pessoa que vai para um hospital e maltrata um ser humano, ela não é gente, não. Ela é um bicho. Exatamente. Então, antes de ser o profissional, se lembrar que nós somos pessoas, que nós um dia podemos adoecer, que nós vamos estar naquele lugar de novo. E como a gente vem escutando muito, né? Aquelas pessoas são também o amor de alguém, que a gente vem escutando muito nesse período de Covid, né? Às vezes a gente esquece que aquela pessoa tem uma família, tem um marido, tem um pai, tem uma mãe, né? Que elas são essas pessoas são seres humanos assim como nós somos. E às vezes isso passa despercebido, né? Vai lá, faz o procedimento e tá bom demais. Alguma dúvida referente ao conteúdo de hoje? Por enquanto, não. Não, por enquanto não. Pronto, então, assim como ontem, será disponibilizado para vocês. Oi? Aldeci falou? Quer falar? Sem nenhuma dúvida. Por enquanto, não, dúvida não. Pronto, então, assim como ontem, será disponibilizado para vocês daqui a pouquinho a atividade 2, referente à aula de hoje. Da mesma forma, é importante mandar o quanto antes e eu recebo até às 7 horas de amanhã. Qualquer caso que fuja disso, me comunica pelo WhatsApp e a gente tenta resolver da melhor forma possível, certo? Qualquer coisa, converse comigo, me fale, não deixe de fazer as atividades, certo? É muito importante. Lá na frente faz muita falta esse um ponto, meio pontinho que a gente vai acumulando sem ter. Certo? Então, vamos lá para a chamada. Olha, outra coisa. Ontem, assim como hoje, a aula não vai muito longe, né? Eu não sei vocês, mas eu não sou muito de estar enchendo linguiça. Né? Eu prefiro dar um conteúdo e que vocês entendam o conteúdo do que eu passar aqui 2 horas com vocês falando coisas que vocês não vão absorver, certo? Então, eu dou o conteúdo que eu entendo que vocês vão absorver, certo? Foi a Erika que reclamou? Foi a Erika, não. Eu tava ficando doido, não reclamei de nada, não. Enfim, eu também não sei quem foi, mas às vezes a pessoa fica pensando, poxa, aquela aula foi rápida demais, então... Eu prefiro que vocês entendam o que está sendo ministrado, certo? Porque esse conteúdo, ele é um conteúdo que a gente vai estar utilizando no nosso dia a dia, né? Depois de formado, assim como também quando vocês forem para estágio, certo? Então, eu prefiro que vocês entendam
o conteúdo, certo? Que seja mais de forma resumida, mas que vocês entendam. Tá com alguma dúvida, tá com alguma deficiência, me procura, tá? Não tenho problemas com relação a estar complementando ou ajudando vocês. De toda forma, a gente vai ter uma revisão antes da prova, né, na aula 5. E no mais é isso, certo? Se vocês acham que está pouco, não sei, vão vendo novamente os slides, ou me procure, dê uma olhada no novo código de ética. Eu friso muito essa questão, porque às vezes a gente se prende muito, muito mesmo à aula, aos slides, e estuda apenas por isso, certo? Então, o código de ética, ele é enorme, tá? Ele é gigantesco, principalmente a parte de penalidades, que é muito importante a gente entender, a parte de graduação, certo? Da penalidade. Então, dê uma olhada, porque quando vocês chegarem na aula, a gente acaba discutindo, interagindo, e aí realmente a aula acaba se estendendo. Mas aí por uma interação, por algo a mais, não porque eu enchi linguiça demais e a aula acabou muito tarde, certo? Então, não é isso. Vamos para a chamada. Prof. Diga aí, André. Mas eu acho que ninguém tem o que reclamar, não, porque a aula, pelo menos eu e o meu grupinho, né, minhas coleguinhas, estamos achando bastante produtiva. Eu não reclamei da aula ontem. Ontem eu não reclamei da aula, foi porque eu achei estranho, porque as aulas anteriores terminam de 10 horas da noite e a sua terminou mais cedo, é por isso que eu falei, mas eu não estou reclamando, não. Pelo contrário, eu estou adorando suas aulas, porque você explica muito bem com paciência, porque a outra professora falava muito rápido e eu não entendi quase nada da matéria dela, eu não vou mentir para agradar ninguém. Pronto, calma, falei. Érica. Pronto, olha, é porque existem matérias e matérias. Ainda tirou um novo, hein, Érica? Saúde coletiva, se não me der 1h30, 2 horas de aula... Porque eu assisto os vídeos, mulher. Quando posta nos grupos, eu assisto, entendeu? Sei. Quem é que tá falando? Porque eu não tô vendo. Oi, Érica. É a Adriana, é? Foi a Érica que falou, professor. Pronto, olha, como eu estava falando, são matérias e matérias, certo? A matéria de saúde coletiva, por exemplo, que eu já ministrei em outras turmas, ela tem muito conteúdo. Mesmo eu tendo resumido, ainda tem muito conteúdo. Então, precisa de um tempo, demanda um tempo mais de hora de aula, certo? No entanto, a matéria de ética, ela não demanda tanto tempo de aula. Então, eu não tenho como ficar aqui enrolando vocês até 9h30, 10 horas da noite, com um conteúdo que não precisa de tudo isso. Certo? As aulas acabam, de ética, pelo menos, elas acabam sendo reduzidas. Mas vocês vão ver que mais na frente, se vocês ainda tiverem aula comigo, principalmente em saúde coletiva, urgência e emergência, as aulas são enormes, certo? Se Deus quiser, a gente vai ter muitas e muitas aulas. Isso, exatamente. Só que vocês precisam ter um pouquinho de calma, né? Como eu já vi, vocês são bem acelerados assim da vida. Vamos lá para a chamada. Adriana Martins. Acelerada. É. Parece que faz tudo parte da família de Érica. O que, professora? Não, nada. Adriana, tá presente, né? Aqui, gata. Ágata. Aldeci. Aqui, professora. Você colocou falta em mim, por quê? Professora, eu consigo estar presente em algumas pessoas sem resposta, mas tem outras que eu preciso responder. Adriana, Ágata e Aldeci estão presentes. Alicia. Presente. Ana Paula. Estou aqui. Andresa. Professor. Angélica. Estou aqui, professora. Antônia, Geórgia. Pode ir saindo, né? Não. Pode, já acabou já. Estou só fazendo a chamada. Já respondeu, está liberado. Antônia Caroline. Presente. Arielle. Presente, professora. Camila. Presente. Célia Cristina. Presente. Cíntia Cristiane.
Sinária Maiara. Presente. Daniel. Presente. Domingos. Presente. Sim. Eduarda. Tô aqui. Érica. Stephanie. Tô aqui, professora. Érica. Vai lá mesmo, Érica. Responda, mulher. Stephanie. Francisca Jaliana. Presente, professora. Gabriel. Aqui. Glenda. Aqui. Iago. Presente. Isabela. A professora Isabela teve que sair um pouquinho antes, não está na presença não, mas estava na aula. Jackson Bruno. Presente. Jamila. Oi. Josiane. Juliana. Tô aqui, Josiane, viu? Presente. Josiane tá aqui, viu? Viu? Juverlânia. Kívia. Tô aqui. Luzia. Tô aqui. Magna. Magna tava, né? Tá chorando por quê, mulher? Chore não. Maria Aparecida. Maria Aparecida da Silva Souza. Tá chorando, né, professora? A Maria Aparecida da Silva Lima está? Maria da Guia. Maria Luísa. Maria da Guia. Luísa. Matheus Cabral. Presente. Cíntia estava na aula, só que ela teve que sair também. Quem? Cíntia. Micael. Milena. Aqui. Mirla. Presente. Neuziton. Presente. Olisete. Tô aqui. Paula Caroline. Priscila Rayane. Rayane Galvão. Presente. Shirley. Presente. Thalita. Presente. Thaísa. Aqui. Valesca. Kelly. E Valesca Mara. Tô aqui. Quem tá aqui? Valesca Mara Martins. Valesca Kelly tá aqui, professora. Pronto. Professora. Eu. Luzia Maria, ontem eu tava na aula e eu até respondi, aí tá com falta. Luzia Maria. Valeu. Nada. Ai, não acredito. Não acredito. Não acredito. A sessão expirou. Que bonitinha. Mas eu boto presença lá para vocês, pela aula online, que eles vão disponibilizar. Como fica gravado, viu? Prontinho, por hoje era só, certo? E aí vou disponibilizar daqui a pouquinho.